Fluminense e Corinthians empatam em 0 a 0 no Maracanã, em um jogo que o resultado acabou sendo ruim para os dois times. Bem, começando por aquela análise inicial das escalações, o Fluminense ele veio muito desfalcado, seja pelo Mano ter uma ideia de poupar um pouco para a Libertadores, ou mesmo por desfalque, seja por lesão ou por suspensão mesmo. Por exemplo, Ares, Ganso e Renato Augusto não estavam jogando nesse time do Fluminense para o jogo de ontem. Acabou que o time veio com um meio campo extremamente desfalcado, com o André, o Bernal recém-contratado, e aí 3 moleques, o Isaac, o Alexander e aí o Lima também acompanhando aqui. Já do lado do Corinthians, o time ele veio com aquela escalação de 3 zagueiros que no meio da semana, na análise do jogo contra o Bragantino, eu falei que era o melhor time na minha opinião, com Kaká, André Ramalho e Félix Torres, e aí aquela trinca, né, de 4 meio-campistas, ou 2 alas e 2 volantes, com Mateuzinho, Charles, Rian Gustavo e Bidu, e aí lá na frente, Thales Magno, Rodrigo Garro e Pedro Raul, que vai ser um personagem um tanto quanto interessante para essa partida. Bem, de início de jogo, o Corinthians ele começa um pouco melhor, muito por conta desse meio campo do Fluminense, ele não tem um meia criativo como o do Corinthians tinha, como o caso do Rodrigo Garro. O Fluminense ele ficou um tanto quanto perdido quanto à marcação e até criação para sair jogando nesse início do jogo. Então o Corinthians com o meio campo muito mais ajustado, ele conseguiu fazer melhor essa pressão, esse perde, pressiona e ganha de novo, né? E o time ele conseguia sair em alguns contra-ataques um tanto quanto esporádicos, só que sem levar lá muito perigo, até que chega o primeiro lance de real perigo do jogo, em que o Corinthians ele consegue recuperar essa bola no meio de campo, o Mateuzinho ele encontra o Pedro Raul, que consegue ganhar na velocidade dos zagueiros, e aí sai cara a cara com o Fábio. E aí acontece o primeiro lance inacreditável da partida, que é simplesmente o Pedro Raul, ele tomando um tapa na mão, ele desistindo do contra-ataque, ele estava sozinho com o goleiro, já tinha deixado os zagueiros para trás, e depois de levar esse tapa na mão, ele vai tentar cavar uma falta, eu não sei o que passou na cabeça dele, e ele só desiste da jogada, estando cara a cara com o Fábio, e naturalmente o juiz não deu nada, porque não foi um lance pra nada, foi um lance ridículo, e o Pedro Raul, ele desperdiça basicamente a melhor chance do jogo até aquele momento, simplesmente porque ele não quis chutar. E aí o jogo ele vai se desenvolvendo de uma forma um tanto quanto interessante. O Fluminense ele acertou um pouco essa marcação e conseguia criar um pouquinho mais, só que o Corinthians ele ainda marcava muito bem e ficou esse jogo de meio campo, que nenhum time ele consegue criar uma chance lá muito clara, basicamente durante todo o primeiro tempo. Só que o Fluminense ele vinha melhorando com o passar do jogo. Uma coisa muito interessante que o Mano ele fez, e fez muito bem, foi essa marcação do André no Rodrigo Garro. O André ele conseguiu anular o Rodrigo Garro basicamente durante toda a partida, até o Garro realmente sair. Tava muito mal. Só que o André, ele fez essa marcação perfeitamente. Essa estratégia do Mano, ela realmente foi muito assertiva. O Garro ele não conseguiu jogar direito com o André sempre nas costas dele. E embora o Fluminense agora, a partir desse meio do primeiro tempo, já tomasse mais a iniciativa para jogo, o Corinthians ele conseguia recuperar a bola muitas vezes para sair num contra-ataque bom. Só que o time ele simplesmente tropeçava na bola na hora de fazer esse contra-ataque. Você, por exemplo, um lance muito claro disso é que o Matheus Bidu ele consegue recuperar a bola no meio de campo, tanto o Garro quanto o Mateuzinho eles saem correndo na lateral para receber espaço, o Bidu ele demora e acaba perdendo a bola de novo, gerando outro contra-ataque para o Fluminense. Então, basicamente, o Corinthians ele se atrapalhava nele mesmo na hora de fazer esse contra-ataque. E o Fluminense ele dava espaço para esse contra-ataque. E aí acabou que o time, ele basicamente, depois dessa metade do primeiro tempo, não conseguia mais sair direito. E com essa melhora do Fluminense, veio a primeira grande chance do jogo. O Samuel Xavier ele pega essa bola mais ou menos na intermediária, ele vem carregando a bola e finaliza para uma boa defesa do Hugo Souza. E essa vinha sendo a grande chance do primeiro tempo, a grande chance realmente clara, porque os times realmente não conseguiam sair muito do meio campo, era um jogo muito truncado. E mais pro final do primeiro tempo, você teve a real grande chance do jogo. O Fluminense ele consegue pegar essa bola ali, mais ou menos na lateral da área do Corinthians, tem um cruzamento, o André Ramalho vai muito mal no lance e ele deixa o Cão Elias cabecear sozinho, e o Hugo Souza ele faz um verdadeiro milagre, um reflexo absurdo para espalmar uma bola que era praticamente um gol certo. E aí o Hugo, com essa defesa, conseguiu manter o Corinthians no jogo, mantendo 0 a 0 no placar até um intervalo. No intervalo, eu vejo que o Fluminense ele conseguiu se acertar um pouquinho melhor, ele volta para o segundo tempo, controlando as rédeas da partida ainda mais, podendo criar mais e chegando mais na área do Corinthians, só que ainda assim pecando na finalização, não conseguindo chutar muito bem em nenhuma das oportunidades que ele acabou criando, justamente por esse domínio. Já pelo lado do Corinthians, o time ele meio que deu uma abdicada para jogar e começou a apostar 100% nos contra-ataques. O time ele recuou bastante, aquela linha de 5 ela começou a ser mais presente, e o meio de campo ele deu uma afrouxada, e acabou que isso aí colaborou para todo esse domínio do Fluminense. E aí aqui você tem uma substituição um tanto quanto curiosa, que é justamente a saída do Rodrigo Garro, que não vinha fazendo um bom jogo, para a entrada do Wesley. Só que aqui eu fico me questionando um pouco. Cara, o Garro,
ele estava fazendo um mau jogo, ele estava muito bem marcado pelo André, só que o Garro ele estava fazendo um jogo pior do que o do Pedro Raul. Pro Pedro Raul ele continuar no jogo, assim, eu acho uma substituição um tanto quanto estranha por parte do Ramon Dias. Eu acho que ele errou nessa parte aqui, porque o Garro, ele é aquele jogador que, a qualquer momento, ele pode pegar uma bola na intermediária e mandar um gol. É aquele jogador que ele decide com um toque só. Eu acho que é um tanto quanto errado você fazer essa substituição, ainda mais quando o Garro ele foi poupado no jogo no meio de semana. Eu deixaria ele, tiraria, por exemplo, o Pedro Raul, que faz um jogo tenebroso. O Pedro Raul, ele tropeçava na bola e quando ele tinha chance, ele basicamente jogou essa chance no lixo. Porém, essa entrada do próprio Wesley no lugar do Garro, ele acabou surtindo efeito logo depois dele entrar. O Corinthians, ele consegue roubar a bola depois do escanteio do Fluminense, o Rian ele recupera essa bola, o time sai no contra-ataque muito rápido, acham o Matheus Bidu na ponta direita, ele toca pro meio e pro Charles chutar para matar o Fábio e fazer 1-0 pro Corinthians. Só que aí, posteriormente, esse lance ele foi anulado por uma falta no Samuel Xavier no início da jogada, uma falta do Rian. E aqui, cara, vai ficar a minha bronca quanto à arbitragem do Braulio. O Braulio ele vai fazendo uma boa partida, só que nesse lance ele acaba marcando uma falta por um mísero toque do Rian, quando durante todo o jogo ele não estava usando esse critério. Ele não usou esse critério durante o jogo inteiro para esse toque do Rian ser considerado falta. E o que eu fico mais na bronca ainda é o fato de o Samuel Xavier ele dominar a bola errado, ele já perdeu a posse pro Wesley recuperar essa bola, e nesse mínimo toque do Rian, ele se joga como se ele tivesse sofrido a maior entrada da história do futebol. Eu realmente acho que o Braulio ele foi mal nesse lance, não era pra ter anulado esse gol na minha humilde opinião, e aí eu acho que o Corinthians ele acaba saindo um pouquinho prejudicado. Porém aquilo, esse lance deveria ter sido anulado? Não, só que o Corinthians ele acaba pagando pela própria incompetência. Porque se o Pedro Raul tivesse continuado, por exemplo, aquele lance no início da partida, o Corinthians poderia já ter feito 1-0 antes e aí teria uma tranquilidade maior no placar durante toda a partida. Então fica essa bronca no Braulio, eu acho que não era para anular esse gol, acho que ele errou, só que o Corinthians ele também não pode só se abraçar nisso. E agora, depois desse gol anulado, é que as coisas ficaram extremamente evidentes como seria o resto do jogo. Por 15 minutos era o Fluminense com a bola tentando criar, porém esbarrando numa boa defesa do Corinthians, que novamente fez um bom jogo, com o trio de zaga indo muito bem e o Hugo Souza também sendo maravilhoso e necessário para a manutenção do empate com aquela defesaça no primeiro tempo. Já o próprio Corinthians, ele tentava sair no contra-ataque, muito nessa bola enfiada, naquela bola lançada por cima, forçando talvez esse passe, só que nunca dava certo e o Corinthians basicamente não conseguia sair para contra-ataque. E era o Fluminense com a bola, tentando construir alguma jogada, só que nunca conseguindo. E no último lance do jogo, a gente teve a principal chance do segundo tempo pelo lado do Fluminense, que foi uma bola jogada na área que o Lima ele consegue dominar. Só que chegam logo 3 jogadores do Corinthians para cobrir ele e conseguem tirar a bola e o jogo ele termina nesse 0-0. Pro Fluminense, o Fluminense ele teve chances reais de ganhar essa partida. Eu acho que fez um jogo bom, o Fluminense ele foi bem no geral da partida, ainda mais se você considerar que o time estava completamente desfalcado. Só que é aquilo, o empate pro Fluminense ele não resolve. O Fluminense estava numa situação pior do que o Corinthians, e se o empate pro Corinthians já foi ruim, pro Fluminense nem se fala. Então eu acho que o time ele tem que realmente abrir o olho, não foi um empate para se comemorar, o time ele teve chances de ganhar, então você tem pontos positivos para se tirar desse empate, só que o resultado no geral ele foi ruim. Já pelo lado do Corinthians, eu também não vejo o jogo ruim do Corinthians. O Corinthians ele foi fazer o jogo que era basicamente se defender e tentar sair no contra-ataque. E nisso ele foi muito competente na questão da defesa. Já na questão do contra-ataque eu acho que ele pecou bastante, principalmente por conta dos jogadores simplesmente tropeçarem uns dos outros, tropeçarem na bola e não conseguirem sair para esse contra-ataque. E aproveitar os espaços que o Fluminense deu durante a partida. E olha que o Fluminense ele deu bastante espaço. E acabou que na única oportunidade real que o Corinthians conseguiu sair no contra-ataque bom, o lance foi anulado, só que, eu repito, pra mim foi mal anulado. Para a sequência dos dois times, eu acho que esse empate ele acaba sendo um pouquinho menos pior pro Fluminense, que vai pegar adversários mais acessíveis, né? Acessíveis entre aspas. Vai pegar Galo, São Paulo, aí vem Juventude. Eu acho que o Fluminense ele vai conseguir tirar alguns pontos importantes para fugir do rebaixamento nesses jogos. Já pelo lado do Corinthians, ele vai ter sua pedreira. É Fortaleza, é Flamengo, é Botafogo. Aí vem um respiro, entre aspas, que é o Atlético Goianiense em casa. Só que, viemos a convir, o Corinthians não vem conseguindo fazer os resultados em casa contra adversários do mesmo patamar, mais ou menos, do Atlético Goianiense. Então, você nem consegue considerar esse jogo aqui fácil pro Corinthians. Se o Corinthians não ganhar do Atlético Goianiense, vai se complicar de vez na luta contra o rebaixamento. Então, esse jogo aí vai ser mais uma final. Teve uma final ontem contra o Fluminense, vai ter mais uma final contra o Atlético Goianiense. E depois vem o São Paulo. Sendo bem sincero, eu não vejo o Corinthians pontuando em nenhum jogo além desse jogo contra o Atlético Goianiense. No geral, esse empate ele acaba sendo um pouquinho melhor pro Corinthians, porque acaba saindo da zona de rebaixamento com esse empate, embora o Vitória ainda jogue na segunda contra o Cruzeiro.
E pro Fluminense, eu vejo uma sequência um pouquinho mais branda, que o time pode fazer algumas vitórias e consegue escapar da zona do rebaixamento. Essa é a minha análise quanto a esses dois times, né? Tanto o Fluminense quanto o Corinthians ainda tem uma situação muito complicada. E os próximos jogos do decorrer do campeonato vai ser muito complicado para os dois times e principalmente para os seus torcedores, né? Acho que vai ser bastante sofrimento para eles conseguirem sair dessa parte de baixo da tabela. No geral é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. É isso e até o vídeo de amanhã.